pessoal, esse é o time A Prever. Eu sou o Serchão, professor de Física, e baseado em estatísticas das questões que mais aparecem no Enem, baseado nas habilidades, competências e habilidades, na matriz de competência, preparamos aí 8 questões, né, de Física, tentando aí acertar um assunto para a sua prova de mês que vem. Questão número 1. A medida precisa do peso de um corpo é um processo que exige algumas considerações. Duas considerações que geralmente são feitas dizem respeito à altitude e à latitude em que um corpo se encontra. Levando-se em consideração essas variáveis, dizemos que estamos medindo o peso real de um corpo a uma certa altitude e latitude. Suponha que num laboratório de alta tecnologia haja uma balança que pode ter seu nível de precisão regulado, de modo que a se obter tantas casas decimais quanto se deseje, com a precisão de uma casa decimal. Ela mede o peso real de um corpo. Regula-se então a balança para um nível de 5 casas decimais, suficiente para ser sensível à ação da atmosfera terrestre, o que não ocorreria na situação anterior. Estando vazia, calibre-se a balança em 0. Em seguida, coloque-se o corpo da pesagem anterior sobre a balança, de modo a se avaliar o seu peso nessa nova situação. Nessa nova situação, a indicação da balança corresponderá ao peso. Olha só, pessoal, na situação 1, está aqui a Terra, está aqui o corpo. Esse corpo vai ter um peso e a normal seria a reação à compressão dele à superfície da Terra. Então, a leitura da balança seria igual ao próprio peso. Na segunda situação, quando eu vou regular a balança para um nível de 5 casas decimais, né, a ponto dela ser sensível à ação da atmosfera terrestre, eu teria uma outra situação. Eu vou ter o peso, a normal seria a reação à compressão e o empuxo oferecido pela atmosfera, pelo ar que envolve o corpo. Então, nessa nova situação, eu teria que o empuxo do ar mais a normal é igual ao peso. Então, a normal, que seria a leitura na balança, seria o peso menos o empuxo do ar. Só, moçada, que esse empuxo do ar é uma força muito pequena. Isso aqui é muito pequeno. Como a balança está com um nível de precisão de 5 casas decimais, ela pode pegar essa nova força. Logo, a leitura na balança seria o peso menos esse empuxo, o que nos daria como resposta um peso aparente, né? Um peso menor que o seu peso real. Ok, pessoal? Na letra B, está escrito assim, ó, ao peso aparente de um corpo se esse for colocado no tubo em que se fez vácuo. O aluno pode pensar que vácuo é ausência de gravidade, mas vácuo é ausência de matéria. Existe gravidade no vácuo. Mas por que os corpos flutuam no vácuo? Porque estão todos os corpos com a mesma aceleração, que seria g. Só você imaginar um elevador em queda livre. Se eu pegar um elevador em queda livre, aqui está a balança, e tiver um indivíduo aqui, ó, vai estar peso dele, a leitura na balança. Se ele está em queda livre, ele está descendo com a aceleração da gravidade. A resultante das forças está para baixo. Veja bem, pessoal, a resultante das forças é m vezes a. Eu teria peso menos normal é igual a massa. Como ele cai em queda livre, a aceleração é g. Então, essa leitura na balança seria peso menos peso. Seria 0. Correto? Então, não seria a letra B. A letra C. O peso real do corpo quando esse se encontrar nos polos. O aluno pode levar a pensar que de rotação dos polos, isso pode gerar a ideia de não ter latitude, gerar um peso. Letra D. O peso real do corpo quando esse se encontra ao nível do mar.
O nível do mar, o aluno pode pensar o seguinte: não tem altitude zero. E letra E, um peso aparente ou real do corpo, dependendo da altitude e longitude. O aluno pode imaginar que é uma combinação dos dois, essa combinação dos dois pode dar um peso aparente ou um peso real. Tranquilo, pessoal?